single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Fala galera, beleza? Eu sou o Peterson Petinho e sejam bem-vindos ao canal Wild Fox. Bom pessoal, começando mais um vídeo pra vocês do quadro Ideias Infinitas. E hoje eu tô aqui com o Renan, que também é integrante do canal, só tá sumido dos vídeos, né, mano? Quem não sabe aí, eu fiz um dos primeiros vídeos que foi lá na linha do trem e o último foi na casa, foi no Casarão, lá em São Caetano. Você gravou durante o dia, que a gente foi visitar o lugar. Então. E gravei uma lenda também de noite, foi aqui, né? Lá qual é o nome do lugar? Foi a Casa dos Assassinatos. Casa dos Assassinatos. O Renan, ele faz parte do canal, gente. Só que, tipo assim, o tempo nem sempre, os horários nem sempre condiz com o trabalho dele. Mas, na verdade, pessoal, a gente tá mais aqui para conversar mesmo sobre o trabalho dele, né? O Renan, para quem não sabe, ele é monitor de crianças com autismo e a gente vai falar isso um pouco hoje no canal, né? Sobre esse problema, né? Sobre essa deficiência, né? De pessoas, né, que têm filhos com esse problema, né, com essa deficiência, o autismo, né? E o Renan lidar sempre com isso o tempo todo, né, com crianças que têm essa deficiência. E ele vai explicar pra gente um pouco como é que funciona esse procedimento, né, como lidar com essas crianças, né, com esse tipo de problema, de que forma, né, que tem que lidar, de que forma que tem que lidar com isso, né? E o Renan vai explicar pra gente como funciona, né, esse procedimento aí para lidar com essas crianças, né? Porque querendo ou não, surge até um pouco de preconceito, né? Por parte dos pais mesmo, né? Surge. A gente estava conversando aqui em off, né? Que a gente já ouviu falar de pais que descobrem que seu filho de 2, 3 anos tem a síndrome do autismo. E os pais não aceitam, então é isso que a gente vai falar sobre, né, as crianças que têm o autismo, preparação e tudo. Então, essa é a ideia aí, né, para vocês, né? A gente vai elaborar um pouquinho essa pauta aqui no canal. Então, tem algumas perguntas, né, que foram elaboradas aqui para a gente poder entender melhor, né, esse problema, nessa situação, né, dessas crianças portadoras dessa deficiência. E como ele é professor também, né? É tipo professor também. Na verdade, assim, eu sou um monitor de crianças com autismo, mas assim, caso se faltar algum professor lá no colégio onde eu trabalho, aí eu vou assumir. Porque aí como se fosse um substituto já preparado, já para ir já no local, para poder assumir de imediato. O que te motivou você a trabalhar com crianças que têm essa deficiência? Então, na verdade, a gente que faz o curso de magistério, a gente não está somente preparado para poder receber esse tipo de crianças, mas muito mais crianças normais, né? Porque a gente é preparado para poder ensinar, para poder educar, enfim. Mas realmente acontece de a gente pegar as crianças especiais, como foi o meu caso. Entendi. Então, nesse caso, a sua faculdade, né? É isso? Curso técnico. Bem, nesse caso, esse seu curso elabora todo esse procedimento, todo esse processo, né? Para poder lidar com isso. Então, eu fiz curso técnico, foi na ITAM, e ele é o curso mais preparado do estado para poder formar os professores com magistério. Entendi. Então, Renan, uma pergunta aqui. De que forma assim, o colégio ele recebe o aluno? De qual método que é utilizado para poder... Então, a gente tem o preparo do profissional, a gente inclui ele no estudo, tanto prático e teórico, para assim a gente já pegar já de fato a criança com autismo. Entendi. E no caso assim, tipo, quais são os primeiros passos, né, para a inclusão? No caso? Então, antes de a gente elaborar o calendário escolar, que é o currículo escolar, o ano, a gente já adequa nesse caso dessa situação. Aí a gente já informa os pais, já informa os alunos, a gente já prepara os alunos para receber esse tipo de criança, para assim que ele, ao decorrer do ano, para que ele possa se comportar como uma criança normal. Assim, a inclusão é isso, tanto quanto o autismo, quanto as outras crianças também. Tá. E a partir de que faixa etária de idade, assim, a criança já começa a frequentar a escola já preparada, né? No caso, essa escola que você... Na verdade... A partir de que idade?
Então, na verdade não tem idade. Não tem idade. A gente já coloca a criança ali na creche já a partir do zero, não de 0 anos, tá? Como está escrito na lei, mas assim, de 5 meses a gente já coloca a criança ali, que é uma forma, a melhor forma para a gente colocar a criança. E ali os profissionais já vão começar a analisar as crianças que têm certo tipo de deficiências. E nesse caso o autismo já um pouco, às vezes é um pouco difícil assim de achar. A gente vai e pede laudo e enfim, a gente já constata antes daí pelo menos dos 5 anos, entre 3 e 5 anos a gente já constata o aluno. E que eu fiquei sabendo também, eu acho que existe um grau também de autismo, né? Existe? De que forma vocês lidam com isso? Então, dependendo do grau do autismo, é mais difícil de trabalhar, como de fato. Por exemplo, lá no colégio são 3 autistas com 3 graus diferentes. A gente tem uma menina lá de tarde que tem um grau leve, ou seja, ela já é um pouco diferente das crianças normais, assim, mas dá para perceber, né, pelo comportamento. Tem o moderado, que já é um pouco mais complexo, assim, e tem um grau severo, que é bastante complicado. Tem crianças que não falam, simplesmente não falam com a gente, nós profissionais. Fica dentro do mundo dela. Fica dentro do mundo dela. Aí ela já começa a usar a linguagem de gesticular, de apontar o que ela quer fazer, enfim. E ela fala somente com o grupo restrito, vamos supor, pai e mãe. Assim, pai e mãe, pessoa, só família de vez em quando, um irmão, assim, e é isso, só. Aí a gente fica completamente perdido, né, do que ela quer fazer. Entendi. Então, nesse caso, esses métodos que é utilizado, né, para esses graus de autismo, existe uma forma, por exemplo, igual que você falou, tem um regular, um moderado. Tem o leve, o moderado e o severo. No caso severo, ele exige uma atenção muito maior, né? Seria um método diferenciado dos outros para poder lidar com ela? Não tão diferente assim, mas pela complexidade da mentalidade da criança. Entendi. Vamos supor assim, lá no ano passado, no colégio que eu trabalho, a gente tinha uma criança que tinha mais ou menos o meu tamanho e tinha um grau severo. Sim. E ela cismava em não subir para aula. Aí a gente tinha que levar ela no colo e aí ela começava a bater na gente, nos profissionais lá, nos meus outros colegas. E esse é do grau? Isso é do grau, não depende assim do grau ser mais severo, mais leve, mas assim o preparo mental dela é o que influencia bastante, né? Entendi. Então essas crianças que têm essas diferenças de grau de autismo, cada uma delas assim são separadas uma das outras ou todas são juntas? Não, o processo de inclusão a gente não tem que deixar uma separação de grupo. O processo de inclusão é isso, por isso se chama inclusão. A gente vai incluir qualquer tipo de aluno, sendo deficiente ou não, para o nosso mundo de verdade. Ela vai ser preparada para ser uma pessoa normal, para ser tratada como uma pessoa normal. Entendi. E como profissional ele é capacitado para isso? Então, a gente que não tem o curso de psicologia, o adequado seria adequar a gente nesse tipo de situação, né? De a gente pegar o aluno com autismo. Para isso exige um estudo assim, de semanas, né? Que é o teórico e o prático. No meu caso, eu tive 2 palestras com um cara que é especialista nisso, ele é formado em psicologia e pedagogia. Então, ali para o ambiente escolar ali já me ajudou bastante. Entendi. E como essas crianças elas se comportam assim, tipo, de um modo geral, né, com outras crianças do mesmo segmento? Então, o comportamento dela totalmente, né, não é tanto totalmente diferente, quanto pouco diferente. A gente consegue perceber porque elas têm algumas manias. Vamos supor assim, na escola, assim, criança, né, costuma brincar. Já reparei uma vez numa menina lá do colégio que ela brinca sem se falar com as outras. Então, ou seja, é do autismo, tem esse déficit de atenção. Ela fica meio que presa ali, querendo brincar
ali, mas em relação aos outros comportamentos, vamos supor que ela possa ficar assim pulando, ela pode ficar pulando na sala de aula, que é uma mania dela, e também ficar se jogando no chão. Aí a gente já entra em outra fase que é mais complexa para ver se consegue deixar a criança no lugar dela, né, em sala de aula. Entendi. E de que forma assim é feita a adequação do calendário escolar assim para a criança, né, no caso? Então, a gente adapta totalmente o calendário escolar da criança para poder ter a aula normal, no segmento normal da aula. Tem algumas escolas que ela já prepara todos os profissionais para receber esse tipo de situação, mas assim, lá no meu colégio é diferente. Além de eu ser preparado, as outras também são preparadas, então assim, já é um trabalho em conjunto. Mas assim, com o calendário escolar dela totalmente diferente, porque a criança ela pode ter um atraso de aprendizagem. Então, ou seja, a criança pode estar no terceiro, segundo ano, ela pode ainda estar no processo dela em séries anteriores, como acontece lá no colégio, lá de ter um aluno que tem esse tipo de atraso. Ele está na fase ainda de alfabetização. Sim. Embora a turma também esteja na fase de alfabetização ainda. Mas o procedimento de alfabetização é praticamente o mesmo, né, das crianças normais, né? É o mesmo. Só é utilizado um método diferente de aprendizado para elas. Para ela em específico, porque a gente trabalha com inclusão, então a gente faz esses dois trabalhos. Como posso dar um exemplo? Tem um aluno lá onde eu trabalho que ele ainda está no processo de alfabetização, no início ainda. Então a gente já trabalha com ele separado em relação a essa parte, entendeu? Aí o resto, assim, educação física, aulas fora da sala de aula, e já deixa ele interagir com os outros. Bom, pessoal, a gente já sabe que já é difícil lidar com adolescente normal, né? No caso, né? Já tem uma dificuldade grande. E como lidar com criança, com um adolescente, no caso, como lidar com um adolescente que tem esse problema de autismo? É mais difícil, é mais complexo, existe uma atenção maior? Assim, eu acompanho uma psicóloga no YouTube que ela tem um filho adolescente. Então, assim, o que ela faz? Ela faz com que ele ocupa totalmente a mente dele, no todo dia a dia. Então, ou seja, ele faz esporte, ele vai nas terapias, enfim, ele faz um monte de ela faz um monte de coisa para poder ocupar a mente dele, para ele que não tem essas manias. Mas assim, como a gente fala de fase adolescente, já está como ser humano normal, a gente tem que estar se preparando para encarar uma vida adulta. Então ela usa um método para que ele possa assim crescer, né? Na forma dele. Sim. Vamos supor, ela coloca assim na parede o que ele quer comer. Ele vai lá, vamos supor, maçã, vai lá e pega na cesta. Isso figura, né? Não palavras. Figura e também em letra embaixo da figura. É porque a criança também lê, a pessoa lê. Aí ela começa ali a pegar a mão dele, começa a fazer a comida, ensinando ele a fazer a comida. E, enfim, essas coisas assim para ele poder evoluir, né? Entendi. Então, no caso, assim, a criança, né, por exemplo, né, porque a gente sabe que a criança autista, ela tem muitos surtos de crise, né, de medo, essas coisas assim, né, algumas não conseguem lidar com barulho muito alto. Como profissional, ele deve agir, como ele lidar, né, com a situação, no caso, quando a criança ela tem uma crise dessa, ou seja, quando ela não obedece, ou quando ela simplesmente surta de uma forma, né, começa a gritar, as coisas assim. Que é uma pessoa normal não consegue resolver. Isso, exatamente. Como lidar com isso? Então, primeiro vocês têm que saber que ela vai querer alguma coisa, antes dela ter uma crise. Então, ela vai te pedir uma linguagem corporal, vamos supor assim. Se você não aceitar, há caso de ela ter uma crise, como a gente está falando aqui da crise, né?
aí a gente já entra na parte de barganhar com ela, que a gente chama, que é a negociação. Com isso, a gente tem que ter o objetivo de que ele faça as atividades normais e ocupar a mente dele para que ele esqueça o que ele quer. Um erro que a gente fala assim, que ele faz assim, cadê a mãe? Vamos supor assim, já é uma crise dele, entendeu? Sim. Assim, já tem que fazer alguma coisa ali para que esqueça a mãe dele, entendeu? Sim. Aí vamos supor que ele quer jogar também. Você vai fazer primeiro as tarefas e depois você vai jogar. Entendeu? Entendi. Aí se ele vai esquecendo, você vai trabalhando com ele. Vai trabalhando. E é isso que a gente faz. E em relação aos ruídos, né, que ele recebe no ouvido, os barulhos, enfim. A gente antes prepara a turma para não fazer muito barulho, para não fazer bagunça, para que a gente possa estar trabalhando com a turma, porque aí ele pode começar a gritar, pode começar a fazer bagunça, bater um coleguinha, e enfim, esse tipo de coisa. Entendi. E qual é o objetivo final do trabalho? Bom, o objetivo final do trabalho é a gente incluir totalmente na nossa sociedade, porque assim, a criança autista, ela desde criança ela tem que ser trabalhada para a sociedade, para o que ela vai enfrentar. Vamos supor assim, que ela sai do 5º ano, que é do Fundamental 1, vai para o Fundamental 2. Sim. Aí dali já é um tipo de colégio mais diferente. Sim. Então ali ela já pode estar suspeita a sofrer algum tipo de preconceito, tipo de bullying. Então por isso que a gente tem que atualizar e educar nossas crianças para que elas não possam repetir isso, que realmente é triste, cara, é complicado. Uhum. Mas assim, a lapidação do nosso trabalho é fazer que ela se torne no máximo uma criança normal. Independente também, Independente né? também. Chega na fase adulta, né? Lógico. Entendi. Bom, pessoal, na verdade, vocês viram aí, né? Tiramos aí as dúvidas, né, de como lidar com a situação dessa, né? Porque existe também muito preconceito dentro desse campo, né? Dessa área aí. E até mesmo muitas pessoas não têm paciência, né, com crianças assim. Né? Isso aí né, corriqueiro, né? Maltrata, essas coisas assim, né? A gente já tem que estar com a mente preparada, né? A gente tem que estar com a mente calma. E no caso, devido a esse problema também do autismo, a criança, ela chega a sofrer violência dentro de casa? Olha, para os pais não ter paciência, ou até mesmo para os pais não estarem preparados para lidar com isso, né? Olha, assim, os pais, eles vão receber o preparo da psicóloga. Uhum. Porque a psicóloga vai oferecer o serviço dela e ela vai preparar os pais. É assim que a gente escuta falar no colégio. E assim, graças a Deus lá no colégio a gente tem todos os pais que têm o filho com autismo, todos muito bem preparados. Entendi. Mas assim, há casos de violência sim. Se você pesquisar, tem coisas que são absurdas. Muito triste, né, mano? Muito triste. Ficou pela vida. Imagino que a gente não fica indignado com uma situação dessa, né? Com a violência, tanto com a criança normal, né, em si, e principalmente uma coisa tão insana que é a violência contra uma criança com autismo, né, cara? Então, pessoal, foi um vídeo bem explicativo para vocês aí do quadro Ideias Infinitas, né? A gente tendo mais ou menos uma noção aí de como, né, funciona esse sistema todo, né, do método de educação, né, de preparação da criança para a sociedade, né, da criança com autismo. E o Renan explicou aí, né, de uma forma bem convincente, bem assim explicativa, né, bem didática, digamos assim, de como lidar com isso. Né? A gente tem que trabalhar com a harmonia entre o aluno e o nosso conteúdo. Então, é isso aí que a gente trabalha. Se você gostou, galera, dá seu like aí, comenta. E se não der com um dedo, vai com os dois, tá? Os dois. Bota pra arrombar. E se a mãe quebrar, vai na mulher lá. Já coloca lá, já deixa o like logo de cara. Então é isso aí, pessoal. Se você gostou do vídeo, como diz, bota pra arrombar, arrebenta esse like aí. Bota pra arrombar. Isso aí. Dá uma força aí pra gente, estamos quase chegando aí aos 1.000 inscritos, entendeu? Quase chegando a 1K. Quero agradecer a presença do Renan. Beleza? Renan aí com a gente. Vai começar a gravar direto agora com a gente no Coisas Estranhas, né?
E também, pessoal, a gente aproveitando para falar que a gente não está usando máscara realmente, que então, esse surto do coronavírus está complicado. E para lidar com essas crianças, obviamente, tem que usar máscara. Tem que usar máscara. Né? O Caio tá aqui do lado, aqui, ó. O Caio tá com máscara. Parece. O Caio já veio aqui preparado já, né? Mas aqui todo mundo é família, tá ligado? Mas assim, galera, a gente tá sem máscara pra poder conversar com vocês. Exatamente. Mas é claro, quando for sair na rua, usa máscara. Faz que nem a gente, usa máscara, leva o álcool em gel na bolsa. A minha máscara tá ali. Mas sempre aí, pessoal, vamos combater esse problema aí do coronavírus, entendeu? Sei que tá sendo complicado para todo mundo ficar em quarentena, tá difícil até para as gravações da gente, pra gente poder gravar, né? Tá complicado, mas a gente vai dar um jeito aí, a gente vai sair desse problema. Acabando essa quarentena aí, a gente vai derrotar esse vírus aí, beleza? Ah, com certeza. É isso aí. Com certeza. Então, pessoal, vou ficando então por aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, já deixa o like também logo de cara. Então é isso aí, galera, vou finalizando aqui e até o próximo vídeo. Fui!